Bonjour, tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Você já está preparado para fazer o quê? Responder essa pergunta, porque a gente viu na aula passada, na aula 1, cumprimentando em francês, comment ça va? Eu também falei o bonjour, então você pode falar bonjour, Gustavo, que é meu nome, Gustavo. Bonjour, Gustavo. Ça va bien? E toi? Porque você vai me tratar como jovem, né? E toi? Alors, eu espero que você tenha gostado da nossa aula passada, da nossa aula 1. Essa aula hoje, ela é específica para quê? Para adentrar ainda mais no nosso curso de francês leve e gratuito, que é o se apresentando em francês, né? Ou seja, a gente vai se apresentar em francês, coisa super simples. Então vamos lá. Vamos começar com eu me chamo, que em francês é o je m'appelle. Je m'appelle. Eu me chamo. Bonjour, je m'appelle Gustavo Frissot. Gustavo Frissot. E toi? E vous? Lembrando que o et toi você vai usar quando você for tratar a pessoa por tu. E o vous, quando você for tratar a pessoa por vous, d'accord? Bonjour, je m'appelle Gustavo. E toi? Então agora você me responde. E toi? Comment tu t'appelles? Ou comment t'appelles-tu? Eu vou também entender formas de fazer perguntas do como você se chama, né? Comment tu t'appelles? Como você se chama? Como tu te chamas? Como tu te chamas? Como você se chama? Comment t'appelles-tu? Se eu quiser inverter. Em francês, uma das formas de se fazer perguntas em francês é invertendo o verbo com o sujeito. Então, aqui nesse caso, tudo isso daqui vai representar o nosso verbo. Então, ele vai vir antes, né? A gente inverte, troca o lugar com o tu e os liga com um tracinho, com um trait. Comment t'appelles-tu? Ou quel est ton prénom? Qual é o teu nome? Porque nom é sobrenome, né? Mon nom est Frissot. Mon prénom est Gustavo. Ou perguntando, quem é você? Qui es-tu? Obviamente você não vai falar qui es-tu pro seu crush, né? Você vai falar comment tu t'appelles? Bonjour, comment tu t'appelles? Daí, bonjour, je m'appelle, não sei o que lá, entendeu? Então, se eu for tratar alguém com vous, eu quero perguntar o nome daquela senhorinha que está atravessando a rua. E eu vou correndo lá perguntar para ela, madame, bonjour. E ela vai falar, bonjour. Ou se ela falar alguma coisa, né? Daí eu vou perguntar, comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Daí, sei lá, o nome da minha avó. Eu vou falar fingindo que é minha avó. Ah, je m'appelle Felicidade. Je m'appelle Felicidade. Minha avó é espanhola, né? Então o nome dela é Felicidade, sem o E, porque é espanhol, Felicidade. Comment vous vous appelez? Ou comment vous appelez-vous? Fazendo essa inversão, d'accord? Sem estresse. A gente vai ver com calma como que faz perguntas em francês fazendo essa inversão. Aqui eu estou trazendo frases mais prontas, assim, mas te mostrando qual é o caminho para formulá-las, d'accord? Ou quel est votre prénom? Qual é o seu nome? Ou qui êtes-vous? Qui êtes-vous? D'accord? Ou seja, vamos conjugar o verbo s'appeler, que é o verbo se chamar. Então, eu tenho je m'appelle, eu me chamo. E eu me chamo o quê? Eu me chamo Gustavo, je m'appelle Gustavo. Em relação a tu, em relação a você, tu t'appelles, d'accord? Em relação a ele, il s'appelle. Em relação a ela, elle s'appelle. Em relação a nós, nous nous appelons. Observa que esse S iria um sonzinho de Z. Nous nous appelons. Que vai acontecer aqui em relação a vous, em relação ao senhor, a senhora ou vocês. Vous appelez aussi. Ou il s'appelle, eles se chamam, elas se chamam, d'accord? Ou seja, aqui eu também te mostrei quais são os pronomes em francês. Como que eu falo eu? Je. Como que eu falo tu, você? Tu. Como que eu falo ele? Il. Como que eu falo ela? Ela. Como que eu falo nós? Nous. Como que eu falo o senhor, a senhora, vocês, no plural? Vous. Como que eu falo eles? Il. Como que eu falo elas? Ela. Ah, mas como que eu vou diferenciar eles, ele com eles, ela com elas? O contexto vai te dizer, d'accord? Porque muitas vezes o verbo, quando ele é regular, como que é o caso do verbo
s'appeler, a gente não consegue identificar na fonética. Por quê? Porque o que acontece com os verbos? O je m'appelle, observe que esse que é appelle, tu appelle, il appelle, elle appelle, no plural, il appelle, elle appelle. A gente consegue identificar aqui pela partícula desse pronome aqui, né? Que a gente vai tratar isso como verbo pronominal. Ou seja, tem vários desses verbos. Verbos reflexivos em português e em francês são les verbes pronominaux, os verbos pronominais. O que acontece? Que eu tenho se, tá? Que a ação volta para você. Então, eu me chamo. Quem se chama? Eu. Então, eu me chamo, entendeu? Que é o mesmo que eu me levanto. Quem levanta? Eu, mas eu levanto a mim. Eu me chamo a mim. Je m'appelle. D'accord? Je m'appelle Gustavo. E toi? Comment t'appelles-tu? Ou comment vous appelez-vous? Aí você pode me responder e ir praticando também com outras pessoas. Por exemplo, tu t'appelles, sei lá, Fabien. Il s'appelle, sei lá, Marcelo. E elle s'appelle Marcia. E nós, nous nous appelons Pierre, Pedrinho e Mathilde. D'accord? Vai praticando. Bonjour, nous nous appelons Pierre et Mathilde. E vous? Nous nous appelons Fabien e Fabrice. D'accord? Vai criando esses diálogos, essas situações, que isso vai dar um gás potente aí no seu francês, d'accord? E apresentações. Eu te apresento. Je te présente. Eu te apresento. Bonsoir. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Bonsoir. Je te présente mon ami. Boa noitinha. Eu te apresento meu amigo. Je te présente mon ami. Il s'appelle Edouard Cullen. Ele se chama Edward Cullen. Il est mon meilleur ami. Ele é meu melhor amigo. Je te présente ma femme. Eu te apresento a minha esposa, Lady Gaga. E je te présente mon mari, Ryan Gosling. D'accord? Aqui, coisas aleatórias assim, né, gente? Isso daqui é tudo inventado, né? Não sei se deu para perceber. Que é mais pra gente entender como que funciona o verbo présenter com um Rzinho aqui no final para dar um infinitivo, que é o apresentar. Então você pode praticar aí em casa, por exemplo, je te présente mon père. Eu te apresento meu pai, eu te apresento a ma mère. Daí ela se chama, ele se chama. Você já está sabendo a falar isso daí, d'accord? Je vous présente, eu ao senhor, d'accord? Bonjour, je vous présente mon ami. Bom dia, eu a vocês, ou ao senhor e a senhora, apresento minha amiga. Elle s'appelle Beyoncé. Mais uma vez, ficcional, galera. Je l'aime beaucoup. Eu gosto muito dela. Je l'aime beaucoup. Elle est ma meilleure amie. Ela é minha melhor amiga. São frases assim, fora da minha realidade, né? Mas que você pode aplicar no seu francês. Porque é isso que eu quero que você faça. Que você crie, que você fale frases, d'accord? Então, vamos lá. Vamos aprender agora como que é la famille em francês, como que é a família. Por quê? Porque eu quero que você coloque tudo isso em prática, que você vai apresentando quem são essas pessoas da sua família e que você também fale qual é o nome delas e criando esses diálogos ficcionais aí para você realmente aprender francês de uma forma leve, d'accord? Então eu tenho la mère, a mãe, lembrando que é para você pronunciar depois de mim. Eu quero que você também fale muito bem em francês. La mère, a mãe. Le père, o pai. Le fils, o filho. La fille, a filha. Ou também a garota, tá? Aí como que seria o garoto? Seria le garçon, d'accord? La tante, a tia. L'oncle, o tio, uncle, l'oncle, d'accord? Le cousin, o primo, igual, parecido com o inglês, né? Cousin, le cousin. Prima, la cousine, cousine, é um som de U, não um som de U, d'accord? La cousine. La grand-mère, a avó, por exemplo, ma grand-mère, minha avó, s'appelle Felicidade.
Minha avó se chama Felicidade. Ma grand-mère s'appelle Felicidade. Le grand-père, o avô. Les grands-parents, os avós. Le petit-fils, o neto, o netinho, meu netinho, vem cá. La petite fille, a netinha, a neta. Les petits-enfants, que são os netos. Le neveu, que é o sobrinho. E a sobrinha? La nièce. Le beau-père, que é o sogro. La belle-mère, que é o quê? A sogra. Les beaux-parents, que são os sogros. La belle-sœur, a cunhada. Le beau-frère, o cunhado. Le gendre, o genro. La femme, a mulher, mas também pode ser a esposa. Le mari, o marido, d'accord? Tudo isso daqui. Se a sua família é grande assim, você vai passar a tarde toda falando francês. Mas você pode também construir, sei lá, apresenta a família Kardashian aí, se você conhece, se você gosta de, não sei, cultura pop. Apresenta, vai falando, apresenta a mãe, o pai do seu amigo, seus pais, assim, que eu quero que você pratique, que você fale francês o tempo todo, d'accord? Vamos entender também como que funciona os adjetivos possessivos em francês. Você tá cansado? Dá uma pausa no vídeo, vai beber uma água, hidratar, tomar um gole de vinho, de cerveja. Eu queria, né? Mas eu tô aqui com minha garrafinha de água, né? Porque eu tô gravando agora, é meio-dia, eu tô com fome, galera. Então, dá uma pausa no vídeo, vai lá e volta. Porque agora a gente vai ver adjetivos possessivos, que é o quê? Meu, minha, teu, tua, d'accord? Ou seja, minha mãe, ma mère, minha irmã, ma sœur, meu pai, mon père, meu irmão, mon frère, meus pais, mes parents. Ou seja, se é feminino, eu uso ma. Se é masculino, eu uso mon. Se é plural, eu utilizo me. D'accord? Em relação a tu, ta tante, tua tia, ton oncle, teu tio. Eu fiz uma ligaçãozinha assim de som, tá vendo? Ton oncle, tes cousins, teus primos. Tes cousines, tuas primas. Aqui então se assemelha muito. Se é feminino, eu uso o ta. Se é masculino, eu uso ton. E se é plural, eu uso te, d'accord? Il, elle, em relação a ele ou em relação a ela. Aqui, toma cuidado, porque em relação àquilo que se tem. Ó, eu tenho la maman, a mamãe. A mamãe é o que? É feminino. Então, tanto a mãe dele quanto a mãe dela vai ser sa, tá? Ah, como que fala a mãe dele? Sa maman. Como que fala a mamãe dela? Sa maman, d'accord? E se é, por exemplo, masculino, como é o caso do papá, eu tenho le papá, que é o papai. Como que é o papai dele? Son papá. E como que é o papai dela? Son papá, porque é em relação ao papá e não em relação a ele ou a ela especificamente, tipo, dele e dela. Não, é son em relação ao papá, que é masculino em francês, d'accord? Alors, c'est papi, c'est mami, seus vovôs, vovozinhos, suas vovozinhas, d'accord? C'est em relação a plural. Em relação a nous, eu tenho notre grand-père, nosso avô, notre grand-mère, nossa avó, nos grands-parents, nossos avós, em relação ao plural, tanto masculino quanto feminino, vai ser notre, d'accord? Em relação a vous, eu tenho votre fille, votre fils e vos enfants, que é as crianças de vocês, teus guris. Então, votre, tanto masculino como feminino, e vou em relação ao plural. Em relação a eles ou a elas, leur petit-fils, o neto deles, leur petite fille, a neta deles, a neta delas. Tanto faz de quem é o neto, a neta, tá? Leur, masculino e feminino. E pro plural a gente tem esse Szinho aí, leur petits enfants, d'accord? Umas frases de exemplo para a gente também recapitular o que a gente viu nessa aula, que é tranquilo. Je m'appelle Gustavo Frisso. Eu me chamo Gustavo Frisso. E toi? Agora você já pode me responder.
Tu t'appelles Jean. Um cantor aí. Tu t'appelles Jean. Ou, e aqui essa frase, nossa, é incrível, gente, eu tenho uma criatividade. La mère de Blue Ivy s'appelle Beyoncé e son père s'appelle Jay-Z. Ou seja, a mãe de Blue Ivy se chama Beyoncé e seu pai se chama Jay-Z. Ou seja, eu coloquei o som porque é o quê? Porque em relação ao pai, é le père, tá? E aqui nós estamos falando dessa, a gente localiza la mère de, a mãe de Blue Ivy, ou seja, dela, ela. Nous nous appelons Lucas, Igor e Gustavo. Nós nos chamamos Lucas, Igor e Gustavo. Comment vous appelez-vous? Como o senhor se chama, como a senhora se chama? Mes grands-parents s'appellent Marie et Pierre. Meus avós se chamam Maria e Pedro, d'accord? Bem, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Finalmente a gente terminou uma aula um pouquinho maior do que a primeira, porque a gente apresentou a gente viu formas de apresentar as pessoas para outras pessoas, né? Eu te apresento meu marido, te apresento minha esposa. A gente viu basicamente toda a árvore genealógica aí, né? Do mãe, pai, avô, avó, tio, tia, tudo em francês. A gente viu também adjetivos possessivos, que é aquilo que vai dar a posse a alguma coisa, né? Ou seja, uma coisinha ali para estudar. A gente viu também o verbo s'appeler conjugado, que é um verbo regular, e também para te convidar a conhecer outros verbos em francês. Tem um link aqui na descrição desse vídeo que vai te direcionar ao meu curso de verbos em francês, que são 100 verbos para você dominar. Então, vai lá, confere lá e eu te espero no nosso próximo encontro. Não se esquece do quê? Eu sempre esqueço dessas coisas, né? Porque eu tô aprendendo a ser ainda um youtubista. Então, dê joinha no vídeo se você gostou. Se você não gostou, não precisa dar de joinha, tá? Mas dá joinha, ajuda aí seu pequeno produtor de conteúdos em francês. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, com todo mundo aí, joga no grupo do WhatsApp. Vai que você tem um tio que tá com tempo e quer aprender francês, né? Vamos transformar o nosso planeta, deixá-lo mais francófono, né? E dar joinha, compartilhar e se inscreva no canal. Espero na nossa próxima aula e merci beaucoup, au revoir e à la prochaine, bye!